a ministrar essa palavra, eu quero que você abra o seu coração para o que vai ser ministrado hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esse momento, Senhor, de adoração que já começou desde as 5 horas da tarde aqui nesse lugar. Eu coloco diante de Ti agora esse momento onde a Tua palavra será ministrada aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, da mesma forma que Ele pairava sobre as águas, quando Tu criou o mundo, quando Tu nos criou, eu ouso agora te pedir que o Teu Santo Espírito possa pairar sobre esse lugar, convencendo os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Santo Espírito venha fazer uma obra redentora aqui nesse lugar. E nós dizemos para Ti, nós que estamos com as mãos levantadas, que nós abrimos o nosso coração e nós nos abstraímos de todos os nossos pensamentos pessoais, para que a Tua palavra possa entrar hoje nos nossos corações e nos comunicar as verdades que Tu queres nos falar, individualmente a cada um que está aqui. Em nome de Jesus, que a Tua graça irresistível possa ser derramada sobre esse lugar hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, começando essa linda história de amor, porque, como eu disse anteriormente, ao folhear essa palavra salvadora, eu vejo aqui uma linda história de amor. E essa história de amor começa lá no Éden, quando Deus criou o homem para se relacionar com ele e viver esse amor. Porém, o homem caiu. Da forma como todos nós sabemos, aconteceu que o homem desobedeceu a uma ordem que Deus deu. E a partir dali, os seus olhos se abriram, ele foi conhecedor do bem e do mal. E a partir dali, houve uma separação entre o homem e Deus. Onde o homem não pôde mais vivenciar naquele momento o mesmo relacionamento que ele tinha com o Senhor. Onde Deus viria todos os dias, no final da tarde, no cair da tarde, o Senhor vinha naquele jardim e conversava com o homem e se relacionava com ele. E ali eles tinham um nível de intimidade profunda todos os dias. Porque da mesma forma como Deus era santo, o homem também, até antes da queda, tinha um nível de santidade que comportava ele se relacionar com Deus dessa forma. Mas a partir do pecado do homem, da decisão de Adão, as coisas começaram a mudar. E aí a gente pode ver algo interessante nesse pequeno texto de Gênesis 3, a partir do versículo 7. Veja só. Gênesis 3, a partir do versículo 7... Vamos ler aqui um pouquinho para a gente entender melhor o que foi que aconteceu ali no jardim com a queda. Então, foram abertos os olhos de ambos, do homem e da mulher, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Ou seja, a partir dali eles começaram a ter a consciência do que era pecado. Então, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Engraçado é que quando uma criança, quando o nosso filho faz uma coisa de errado, geralmente ele se esconde da gente, né? Assim não? Ele quer se esguiar, ele quer se esconder, ele fica ali meio que, fora de ambiente, fica ali cismado, às vezes mente, para não confessar o seu erro. E da mesma forma, assim, a gente pode ver que Adão e Eva se comportaram depois que desobedeceram. Eles arranjaram uma maneira de esconder o seu pecado, fizeram folhas para esconder a sua nudez. Mas vamos continuar no 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, eles sabiam que tinham desobedecido. Eles sabiam que tinham feito algo sério, grave. E por conta disso, na hora que eles viram o Senhor chegar, eles foram logo tratar de se esconder da presença do Senhor.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Engraçado, será que Deus não sabia o que tinha havido? Por que será que Deus pergunta aqui para Adão e Eva: onde estás? Será que Deus não é onisciente e Ele não conhece todos os nossos passos? Será que os olhos do Senhor não estão sempre eternamente sobre toda a terra e Ele sabe tudo o que a gente faz a cada minuto, a cada segundo da nossa existência? Será que era diferente ali no jardim? Não. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado. Deus já sabia que havia sido a desobediência. Deus sabia que eles tinham preparado uma maneira de se esconder. Deus sabia que eles tinham preparado folhas para esconder a sua nudez. Deus sabia de tudo. Deus sabia que eles estavam escondidos ali da sua presença. Então, por que será que Deus pergunta: onde estás? Como se simplesmente Ele não soubesse que Adão e Eva estavam escondidos e o que tinha feito. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Olha lá outra pergunta de Deus. Será que Deus não sabia o que tinha havido? Para perguntar a Adão por que eles estavam sabendo agora que estavam nus? Deus sabia exatamente tudo que tinha havido ali. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Por que será que Deus nos pergunta coisas que Ele já sabia? Alguém já se perguntou isso? Em muitas parábolas na Bíblia, a gente vê Jesus perguntando às pessoas coisas do qual Ele já mesmo sabia. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você mesmo reconheça o seu erro. Ele já sabe que você errou. Mas às vezes você não sabe que você errou. Então, quando Deus vem perguntar: onde vocês estavam? O que aconteceu? Será que vocês me desobedeceram? Na verdade, Ele não está querendo saber o que houve, porque Ele já sabe. Ele está querendo te trazer à luz, te trazer a uma consciência, puxar de dentro de você uma confirmação da qual você mesmo vai poder concluir. Trazer uma consciência individual sua de que você errou, porque Ele não precisa saber se você errou ou não, Ele já sabe. E foi aqui, nesse diálogo entre Deus e Adão, que a gente consegue entender o que está por trás dessas linhas, qual a intenção de Deus ao trazer essa conversa. A intenção de Deus, eu creio que seja aqui, trazer Adão e Eva ao arrependimento. Trazer Adão e Eva a uma consciência de que eles erraram e erraram feio. Erraram para valer. E eu creio que o que Deus esperava aqui era uma atitude de muito choro, de muito quebrantamento, de muito arrependimento pelo que eles tinham feito. Mas vamos ver como é que se desenrola aqui a conversa. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Como quem diz assim: Senhor, eu não tenho culpa de nada. Foi a mulher que tu me destes. Ou seja, por trás ainda da conversa, é como se Adão ainda estivesse dizendo assim: Senhor, o culpado é tu me deu essa mulher aí, ó. Não tenho nada a ver com isso. E aí vamos lá. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher também já joga a culpa para a serpente. Eu não tenho culpa de nada, eu sou inocente nessa história. Foi a serpente. Como quem diz assim: se tu não tivesse criado a serpente, ela não teria vindo até mim. E a gente consegue ver nessa conversa e nessa situação que muitas e muitas vezes nós estamos reproduzindo a mesma coisa. Muitas vezes, não só Deus, mas uma pessoa que vem nos confrontar e nos perguntar sobre algumas atitudes nossas, sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, sobre o que há no nosso coração, sobre o que está por trás das nossas atitudes. E muitas vezes a gente vê as pessoas se justificando das suas atitudes. Não foi bem assim. Não, Senhor, não é assim. Ah, Senhor, mas é porque eu tive um pai tão ruim.
Ah, Senhor, mas é porque a minha situação financeira está péssima. Ah, Senhor, é porque eu tenho uma ferida na alma muito grande, porque eu não tive pai. Isso me levou a andar nesse pecado. E a gente está sempre se justificando. E achando uma desculpa para nós mesmos. Para não reconhecermos, não, que nós erramos, que nós pecamos, que nós fizemos errado. E nós agora precisamos nos arrepender e fazer o caminho de volta. Porque é muito mais fácil e menos doloroso justificar do que arrepender. Sabe por quê? Porque o arrependimento envolve a humilhação através da confissão. E o arrependimento também envolve fazer o caminho de volta. E não é fácil fazer o caminho de volta. Não é fácil mudar de direção. Não é fácil mudar de atitudes. Então é muito mais fácil justificar e continuar caminhando. Então, depois que isso aconteceu, a gente vê no Velho Testamento, se a gente for estudar os livros e os acontecimentos ali, a gente consegue enxergar um Deus que está constantemente em busca de levar o seu povo ao arrependimento, para poder consertar esse relacionamento. Agora, o Senhor Deus, Ele faz isso e Ele caminha em busca de restaurar esse relacionamento conosco, não porque Ele precise, porque se a gente for imaginar no sentido de quem é Deus, Ele é totalmente completo, Ele não tem necessidade de nada. Mas se a gente for olhar pelo aspecto do amor que Ele tem por nós, e do desejo que Ele tem de se relacionar conosco eternamente, aí sim a gente pode dizer e concluir que Ele precisa de nós. Ele precisa de nós no sentido de satisfazer o desejo e o anseio que Ele tem de estar conosco eternamente. E quando eu falo de Deus restaurar e resgatar esse relacionamento com o homem, eu não falo simplesmente de um relacionamento aqui na terra. Eu falo de algo muito maior, que é o relacionamento eterno depois que essa vida passar. O que Deus busca é um start inicial, é um relacionamento inicial aqui na terra, que possa promover e nos dar a condição de ter um relacionamento eterno com Ele lá no céu. Porque depois que essa vida passar, não teremos mais escolhas. Não teremos mais como voltar atrás, desesperados, e dizer, Senhor, não, eu me arrependo agora, eu quero ficar contigo no céu, não quero ir para esse lugar horrível. Não tem mais jeito. A decisão tem que ser feita aqui e agora. Aqui e agora. Então, Deus não pensa como nós, que somos muito imediatistas e pensamos no aqui, no agora, no hoje, nos 100 anos que eu vou ficar sobre a terra, se eu chegar lá, aos 100 anos. Deus pensa muito mais além. Ele pensa na eternidade. E na mente de Deus eu creio que o que precisar ser feito para Ele corrigir o nosso caminho, para que a gente possa acertar o caminho aqui na terra e ter uma eternidade com Ele, Ele vai fazer. Seja na base do amor, seja na base da dor, seja na base da disciplina. Se Ele quer você com Ele, Ele vai fazer, de uma forma ou de outra, para que você chegue a esse entendimento. Eu costumo dizer que maldição é bênção. Sabe por que maldição é bênção? Porque a maldição, muitas vezes, que está instalada na nossa vida por algo que nós cometemos, ela nos traz dor, não é verdade? E através dessa dor, você acerta o seu caminho com Deus e vai para o céu. Então, muitas vezes, maldição é bênção na minha cabeça. Porque tem muita gente, e às vezes até a gente precisa sofrer um pouquinho para acertar o nosso passo. Muitas vezes Deus fala em amor. Ah, Senhor, é verdade. Mas aí você continua. Aí Deus vem com a palavra mais forte. Oh, Senhor, me perdoe. Aí você continua.
Aí Deus vem com uma disciplina, uma correção, você chora um pouquinho, aí você continua. Aí Deus vem batendo mais forte. E se instala sobre você algo que é uma maldição. O que é maldição? É algo ruim que acontece constantemente sobre a sua vida por algo que não foi tratado adequadamente, por um erro, por um pecado. Mas ali, dentro daquela situação horrível que eu estou vivendo, chega uma hora que eu, Senhor, é verdade, eu não posso mais viver assim. E eu faço o caminho de volta com o Senhor, me reconcilio com Ele, acerto o meu passo, começo a ter um relacionamento de intimidade e vou para o céu. Maldição foi bênção ou não foi? Foi. Então, o que acontece muitas vezes? Vamos supor que aqui seja o inferno, né? O lago do fogo, que tem todas aquelas coisas horríveis, que não precisa eu falar, que eu acho que todo mundo já sabe. Na verdade, eu penso, pastor Daniel, que a gente não tem nem noção de que seja mesmo. Nem o céu e nem o inferno. A gente tem apenas uma superficial noção, porque a Bíblia nos fala algumas coisas. Mas a realidade da coisa, de como ela é, de tão terrível que ela é, nós não temos a noção. Mas Deus tem. Deus sabe exatamente o que é o inferno. E eu acho que é exatamente por isso que Ele faz tanto esforço para nos levar para o céu. E é exatamente por isso que Jesus foi capaz de sair lá do trono dele, de glória, se abster da sua situação de Deus, caminhar sobre a terra, passar pelo que ele passou, humilhação, morte na cruz, porque ele tinha a exata noção do que é o inferno. Porque ele tinha a exata noção do que é você viver não só no sofrimento do que tem lá, mas eternamente separado da presença de Deus. Nós não temos essa noção, nós não sabemos o que é isso. Então, baseado nesse relacionamento de amor que o Senhor quer ter com a gente, o que acontece é o seguinte, ali é o abismo, né? E aqui são as pessoas que caminham em direção a esse abismo. E aí a gente está caminhando. Tem alguns que quando começa a caminhar e ouve a voz do Senhor e o Espírito Santo vem para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, ele logo olha, se volta para o Senhor e resolve andar com o Senhor e mudar de direção. Rapidamente. O segundo caso, caminhou, ouviu a voz, parou, observou. Não é agora. E continua caminhando para o abismo. O Senhor vem e fala mais fortemente com ele. Mas ele ainda não é agora. E ele continua caminhando para o abismo está ali. E parece que Deus começa a ficar desesperado. Não posso deixar meu filho caminhar em direção ao abismo. Ele está muito perto do abismo. E o Senhor começa a dar aquela chicotadinha no seu filho. Venha para cá, saia daí. Tenta amarrar uma corda na gente e puxar a gente ao avesso, mas a gente está resistindo. E a gente está resistindo. E aí quando a gente chega pertinho do abismo e Deus está lá, venha, volte para mim, não faça isso. E a gente está sofrendo, mas a gente está ali no abismo. Até que quando a gente pisa na ponta do abismo, o Senhor parece que nos traz com uma força total e a gente consegue olhar para Ele e dizer, sim, Senhor, agora eu quero ir. E a gente se volta para Deus e a gente se livrou por um triz, né, do abismo. Mas aí tem outras pessoas que estão caminhando para o abismo. E aí Deus já falou em amor, Deus já falou em disciplina, Deus já tentou de todas as formas comunicar o que Ele queria. Mas mesmo assim a pessoa não quis e deu as costas a Deus. Porque ela não quer. E aí Deus vem tentando e insistindo, porque Deus sabe o que tem ali. Mas a pessoa resolve sentar no abismo. E daqui a pouco ela pulou. Simplesmente assim. Então, o que acontece é que a gente vê no Velho Testamento Deus insistindo em trazer esse homem ao arrependimento a ele. Só que parece que não foi muito eficaz. Deus vinha através dos profetas, não é assim que tem escrito lá em Hebreus 1:3? Deus muda a estratégia. Olha só o que acontece. Em Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 3.
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Por meio de quem? Dos profetas. Está falando do Velho Testamento. Deus, ele vinha através dos profetas para falar a sua vontade. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Ou seja, o Filho Jesus é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que foi que Jesus fez? Purificou os pecados, os nossos pecados. Ele se assentou à direita da majestade de Deus. Por que Jesus veio para purificar os nossos pecados? Porque antes da vinda de Jesus, como é que eles faziam para poder purificar os seus pecados? Matavam o animal, não era assim? O animal tinha que ser puro, sem defeito, sem mácula, que isso representava Jesus, quando Jesus iria vir. Só que aí eles tinham que fazer isso constantemente, anualmente, porque era um sacrifício que não tinha um resultado duradouro, constante. Vinha, passava o ano todinho pecando. No final do ano ia lá, pegava um cordeiro, pegava um pombo, pegava um animal, sem defeito, perfeito, e aí matava aquele animal, e aí zerava, né, vamos dizer assim, os pecados. No outro dia começava tudo de novo. Começava a pecar tudo de novo. Era um sacrifício que não tinha resultado duradouro. Não tinha permanência. Mas agora não, mudou a estratégia. Deus conseguiu enxergar que aquilo ali não estava dando efeito, não estava surtindo muito efeito. Então Deus, com a Trindade, resolveram em comum acordo mudar a estratégia. E agora não era mais um animal que era imolado, mas agora o próprio Filho de Deus, perfeito, santo, sem defeito, sem pecados, teria que vir para tomar o nosso lugar. Não era mais um animal qualquer que teria que anualmente passar por aquele sacrifício, mas agora era um sacrifício definitivo. Era algo que iria acontecer e que iria ser definitivo nas nossas vidas. Aleluia. Jesus, então, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se a gente for para as Escrituras, a gente consegue entender que a mensagem central de Jesus era chamando-nos ao arrependimento. A moeda de troca no mundo espiritual, para que você realmente consiga mudar a natureza que há em você de pecado, é o arrependimento. Essa é a nossa moeda de troca, não tem outro jeito. Vamos entender um pouquinho sobre o que é o arrependimento e quais são as características que ele tem. Mateus 4,17 diz assim, é um versículo que registra o início do ministério de Jesus, quando ele vai para o deserto, quando ele volta, e aí ele começa o ministério dele. E aí ele diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Foi uma das primeiras frases que Jesus falou quando ele começou o seu ministério. Em Lucas 5,31, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos entender o que é isso aqui. Será que existem dois tipos de pessoas sobre a terra? Uns que precisam de perdão e outros que não precisam? Por que Jesus classificou aqui duas pessoas? Os doentes e os sãos. Os justos e os pecadores. Será que por acaso aqui no meio dessa multidão que tem aqui, existem pessoas justas que não precisam de Jesus e pessoas pecadoras que precisam de Jesus?
Será que existe mesmo essa classificação? Será que existe alguém sobre a terra que é tão justo que não precisa de arrependimento e de serem perdoados os seus pecados? Não. A Bíblia diz em Romanos 3, 10 e 12, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos é o que, gente? Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. O que é isso, pastor? A Bíblia se contradisse agora. Primeiro ela diz que tem justos e pecadores, agora ela está dizendo que não tem nenhum justo sequer. Nós temos que entender que em Lucas 5:31, quando Jesus afirma, a gente tem que entender o diálogo que vem seguindo no capítulo. Os fariseus daquela época, que eram uma parcela da sociedade, eles se achavam muito justos. Eles eram realmente judeus, que eles observavam muito a lei, e eles faziam de tudo para praticar aquilo do jeito que estava ali, mas eles eram religiosos. Eles tinham atitudes para se mostrarem, serem os caras que fazem o bem, mas no fundo, o coração dele, a vida dele interior não era tão boa assim. Então, eles eram os religiosos da época. E eles vêm questionar Jesus sobre um assunto e Jesus responde dessa forma. Eu não vim para justos, mas sim para pecadores. Isso não quer dizer que existem justos e pecadores. Todos são pecadores. Mas, dentre todos os pecadores, existem aqueles que reconhecem que são pecadores. E existe aquela outra parcela que se acham justos. Eu não preciso de Jesus. Eu sou tão bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca fofoquei, eu nunca tive inveja, eu nunca... E aí vai, uma lista de coisas que você nunca fez. O problema é que o pecado que nos leva para o inferno não são esses. O pecado que nos leva para o inferno é o pecado de não termos relacionamento com Deus. As nossas atitudes, elas são apenas um reflexo do relacionamento que você tem com Deus. Elas mostram, na prática, o relacionamento que você tem com o Senhor. Vamos entender aqui, em João, capítulo 16. Mas eu afirmo, isso é Jesus falando aos seus discípulos, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que Jesus não está dizendo que o Espírito Santo vai nos convencer dos nossos pecados, no plural. Não vai nos convencer de que a gente precisa andar em santidade, que a gente precisa amar o próximo, que a gente precisa fazer isso ou aquilo. Ele vai nos convencer do pecado, é um único pecado. E o versículo seguinte explica que pecado é esse. Do pecado, porque o homem não crê, os homens não creem em mim. Então, o único pecado que o Espírito Santo quer convencer você é de que você precisa de um relacionamento com Ele. O pecado de não se relacionar com Ele da forma correta. Esse é o pecado que todos nós temos e que isso precisa vir à nossa consciência. E a partir do momento que isso vem à nossa consciência, precisa vir junto com isso um desejo ardente de corrigir esse pecado. Romanos 3, 21 e 24 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja,
A nossa redenção do pecado da gente não se relacionar com Deus está numa única pessoa, que se chama Jesus. Jesus, ele é a ponte que conserta esse erro. Ele é a ponte que nos leva a uma ausência de relacionamento com Deus, a caminhar num relacionamento com Deus. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então não há outro sequer a não ser Jesus. Então Jesus, ele veio para isso, para corrigir o nosso caminho longe de Deus. A palavra arrependimento significa metanoia no grego. Metanoia tem duas origens, meta e noia. Meta significa depois e noia significa compreender. É como se fosse uma compreensão posterior, uma reflexão posterior, ou seja, uma mudança de mente, onde você faz uma reflexão e você muda de direção. É uma mudança de propósito, especificamente um abandono de pecado, uma correção de um caminho. Isso é o que significa arrependimento, a palavra arrependimento. Agora, como é que eu sei que eu realmente me arrependi? Como é que eu sei? Como é que eu posso ver em mim mesmo se isso já aconteceu? Até porque a Bíblia, Paulo, nos orienta a fazer isso. Examine-se a si mesmo, né? Examine-se para saber se a fé de vocês é genuína, né? Assim que tem em Coríntios. Então, é salutar que a gente se examine constantemente. Porque nós não estamos falando de algo passageiro, se eu sou convertido ou se eu não sou. Nós estamos falando de algo eterno, que depende da sua vida eterna. O lugar onde você vai morar eternamente. Então eu sugiro a vocês, examinem-se. Examinem-se a cada momento da vida de vocês, para saber se a fé que vocês professam, realmente ela existe dentro de vocês. Se ela realmente é genuína. Se você realmente vai para o céu. Se você realmente ama Jesus, se o relacionamento que você tem com Ele está correto, se é o caminho certo, porque disso depende a sua salvação. Em 1 Tessalonicenses 1:9, já estou terminando. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Isso é Paulo falando aos Tessalonicenses. Olha a visão de Paulo a respeito do relacionamento com Deus. Olha o que Paulo entende sobre arrependimento e sobre salvação. Paulo diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus. É o versículo 9 só, tá? Ok, é isso aí mesmo. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo. Aqui existem 3 coisas acontecendo, aonde nós devemos nos examinar e saber se essas 3 coisas estão acontecendo ou já aconteceram conosco. Vejam só, a primeira coisa que ele diz: vocês se voltaram para Deus. É a primeira coisa. Segunda coisa, vocês deixaram os ídolos, ou seja, vocês deixaram as velhas práticas. Vocês mudaram de vida, mudaram de propósito. Vocês agora têm outro estilo de vida, as coisas velhas passaram. Ou seja, primeira coisa, voltar-se para Deus. Segunda coisa, deixar a velha vida, os velhos pecados. E a terceira coisa que ele fala, a fim de servir ao Deus vivo. Terceira coisa, servir a Deus. Então, 3 coisas aqui estão encaixadas no verdadeiro arrependimento. A primeira é voltar-se para Deus. A segunda é abandonar o erro. E a terceira é servir, propor-se a servir a Deus. No voltar-se para Deus, envolve o nosso intelecto. Voltar-se para Deus não envolve as nossas emoções,
Ai, o culto foi tão maravilhoso, teve tanta unção, tanta gente caiu no chão. E, ai, que coisa maravilhosa é sentir essas emoções, é maravilhoso. Nós temos alma para sentir prazeres em Deus. E quando você vai para um culto cheio de unção, de coisa, é ótimo para a nossa alma. Mas não pode ficar só ali. Precisa gerar algo sólido nas nossas vidas. E quando eu me volto para Deus, eu me volto com o meu intelecto, com a minha consciência, de olhar para Deus, de saber quem Ele é, de saber quem eu sou, de conhecer a minha natureza pecaminosa, não de fazer coisas erradas somente, mas a minha natureza pecaminosa de não desejar a Deus, de não desejar me voltar para Ele, de não desejar me relacionar com Ele. Essa é a nossa natureza pecaminosa. De não querer relacionamento com esse Deus. Porque nós preferimos ficar na nossa vida de prazeres pessoais. Então, na hora que eu sei quem é esse Deus, na hora que eu sei quem eu sou, e na hora que eu sei o direito que Jesus tem de ser o meu Senhor, aí sim, eu me volto para esse Deus. E a partir daí, eu começo a abandonar os erros, mudar de direção. Isso sim envolve uma decisão pessoal minha. A partir do momento que eu conheço todas essas coisas, agora eu decido mudar de direção. Agora eu não quero mais viver nessa vida longe e afastada de Deus. Mas agora eu quero desviar, no bom sentido, né? Desviar, sair do pecado, mas voltar para Deus. E agora eu quero começar uma nova caminhada, conhecendo quem é esse Deus e me relacionando com Ele. Depois que isso acontece, aí vem realmente o desejo, o propor-se a servir a Deus. Ninguém começa servindo a Deus, agora eu vou servir a Deus, e agora eu vou fazer discípulos, e agora eu vou evangelizar, e agora eu vou pregar, e agora eu vou profetizar, sem antes não ter passado por esses dois processos iniciais, de voltar-se para Deus, mudar de direção e começar um novo relacionamento, conhecendo esse Deus e desfrutando da presença dEle. Então, tudo isso refere-se a uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Eu quero terminar com essa frase, pode vir o louvor, de MacArthur. Gosto demais dos livros dele, são livros muito profundos e muito sérios. E aí, lendo essa semana um dos seus livros, ele fala assim, arrepender-se não é simplesmente sentir vergonha, se sentir envergonhado ou triste por causa do pecado. Apesar de o arrependimento verdadeiro sempre envolver um elemento de remorso. Mas arrependimento trata-se de um redirecionamento da vontade humana, uma decisão propositada de abandonar toda injustiça e, em seu lugar, buscar a retidão. Então, arrependimento. Às vezes a gente pensa que arrependimento envolve um sentimento de profunda tristeza e pronto. Eu estou arrependido, não devia ter feito isso. E pronto, acabou? Não, é lógico que o arrependimento envolve essas emoções de remorso e de tristeza. Mas o arrependimento genuíno não fica só aí. O arrependimento genuíno, ele muda de direção. Quem se arrepende genuinamente do caminho que está seguindo, ela muda de direção. E começa a viver novas experiências, novas expectativas. João 3,16 é o versículo mais conhecido da face da terra. Qual é, gente? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito da vinda de Jesus está muito bem resumida aí. O negócio é que tudo passa pelo arrependimento. Eu creio, não basta crer, eu creio. Mas o crer envolve, se eu creio em Jesus,
se eu creio na morte dele, se eu creio que ele é o Filho de Deus, automaticamente eu vou crer em tudo que ele diz. E ele diz que eu sou pecador, que eu estou destituído da graça de Deus, pois todos pecaram e estão excluídos da graça de Deus. Então, o crer em Jesus não é só crer na morte dele, é crer em tudo o que ele é, em tudo o que ele fez, o porquê do que ele fez, é crer no que ele diz que nós somos, é crer no que ele quer que aconteça conosco. Em João 6,37, para finalizar, diz assim: o que vem a mim, de nenhum modo lançarei fora. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você se levante. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Enquanto essa música toca, eu quero que você reflita na sua vida e que você se pergunte a você mesmo. Se você tem consciência de quem você é, da natureza que você tem, do caminho que você tem vivido até hoje, do seu relacionamento com Deus. Será que o relacionamento que você tem com Deus é o relacionamento que Ele deseja ter com você de verdade? Tente responder para você mesmo: quem eu sou? Quem sou eu? Não nos meus conceitos, mas quem eu sou para Deus? Quais são os meus desejos e as minhas tendências e as minhas vontades? Será que a minha natureza humana realmente desejou ou deseja Deus? Ou será que foi simplesmente a graça dele que veio sobre mim um dia, ou está vindo agora, tentando me convencer de que eu preciso dele? Me convencer do único pecado que eu preciso ser convencido: o pecado de não ter um relacionamento com ele. Será que eu tenho esse relacionamento com ele? Ou será que esse pecado é um passado na minha vida? Quais são os frutos que estão sendo dados na minha vida sobre esse arrependimento de não ter relacionamento com ele? Porque quando nós temos um relacionamento sincero com Jesus, a nossa vida muda. Não tem como a nossa vida não mudar. Se a nossa vida ainda não deu esse sinal não é para mim, não é para sua esposa, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para o pastor, não é para o seu discipulador. Esse sinal é para você mesmo. Você precisa ver na sua vida sinais de arrependimento e de salvação, que passam pelo relacionamento com Deus. Será que a sua vida está dando esses sinais para você mesmo, de que você é uma pessoa salva? De que você tem esse relacionamento com Deus já firmado? Isso só você pode responder. Tem uma parábola muito linda que está lá em Mateus 13, que diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Aí vem um certo homem ali naquele campo trabalhar, talvez, e encontra aquele tesouro por acaso. Só que quando aquele homem olha para aquele tesouro, ele percebe que aquele tesouro tem um valor inestimável. O que é que ele faz? O homem é esperto. Ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele terreno onde aquele tesouro estava escondido, porque ele percebeu ali que aquele tesouro tinha muito valor. E ali ele é capaz de vender tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo, e comprar aquele terreno só para ser dono daquele tesouro. Ele conseguiu perceber o valor que aquele tesouro tinha. E aí o reino dos céus também é como um vendedor de pérolas. Um negociante de pérolas preciosas.
E aí ele vem procurando aquela pérola que ele deseja, que tem um valor muito maior do que todas as outras pérolas. E ele já vem há algum tempo ali, negociando pérolas e buscando pérolas, até que um dia ele encontra aquela pérola de grande valor, que era mais valorosa do que todas as outras que ele já tinha visto e que ele já tinha encontrado. E aí ele consegue perceber o valor que aquela pérola tinha. E aí ele vai, faz o que o primeiro fez. Ele vende tudo, absolutamente tudo que tinha, só para comprar aquela pérola. Sabe o que isso significa? Tem pessoas que se deparam com o evangelho e com o valor de Jesus por acaso. Simplesmente elas estão caminhando, recebem um convite para ir para a igreja, recebem um convite para ir para a célula, e de repente elas se deparam com um tesouro inestimável, que é esse relacionamento com Jesus. E aí no mesmo momento, quando elas percebem aquele valor, aquele tesouro inestimável, elas deixam tudo e se entregam a esse Jesus. Mas tem outras pessoas que elas vêm procurando, e já foram ali, já foram acolá, já foram em tal lugar, e já foram por ali, por acolá, e não conseguem encontrar, mas na hora que elas se deparam com Jesus, e elas conseguem enxergar o valor inestimável que Jesus tem, elas fazem a mesma coisa, elas vendem tudo, deixam tudo para trás e se lançam nesse relacionamento. São dois tipos de pessoas. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se você está aqui por acaso e se deparou com esse tesouro. Ou eu não sei se você já vem buscando isso de várias formas, em vários lugares, há tanto tempo, e hoje você o encontrou. O fato é, Jesus é um tesouro inestimável na nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que vão se deparar com esse tesouro e não vão conseguir enxergar o valor que ele tem. Tem pessoas que vão caminhar uma vida inteira, vão ouvir uma única vez, outras vão ouvir diversas vezes, mas nunca vão perceber o valor inestimável que Jesus tem. E o que eu quero perguntar para você hoje é se você percebeu esse valor inestimável que o relacionamento com Jesus tem. Se você consegue enxergar o tesouro que você encontrou hoje. Enquanto nós adoramos, você pode vir aqui para frente. Como uma forma de você dizer, eu encontrei o tesouro. E eu quero esse tesouro. Abriu mão de sua glória, sofreu no madeiro por mim. Observe o que diz essa letra. Conectou, salvou, curou. Tudo que Jesus fez foi por amor. Deu um destino, O que motivou Jesus naquela cruz foi o amor por nós. divino, ele me deu unção, cajado. E existe um valor inestimável nisso. Meu Deus, de mim tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vá. E me despedi dos meus pais. Você vai se despedir de quê hoje? Queimei minhas carroças e Será que existe algo na sua vida para você se despedir? afoguei meus barcos no carro. Olhe para a vida que você tem. Deve ter algo que você precisa se despedir hoje. E eu me despedi do
meus pais. Queimei minhas carroças e Será que você é capaz de deixar tudo por Jesus? afoguei meus barcos no lugar. O autor da música diz que foi capaz de afogar os barcos, afundou os barcos no cais, queimou as carroças, deixou o seu pai para trás. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa se despedir da velha vida. Jesus não está pedindo para você entregar os seus bens materiais, Ele não quer isso. Ele não está pedindo para você abandonar sua família, Ele não quer isso. O que Ele está querendo dizer com esse simbolismo dessa música é que você precisa deixar a sua velha vida de não relacionar com Ele. A única coisa que você precisa abandonar hoje é a velha vida de não ter relacionamento com Ele. E começar hoje um novo relacionamento com Ele, entregando o que você tinha para trás, o que era de valor para você. Só mais uma. Se você entendeu isso, você pode vir aqui para frente, nós vamos orar agora e nós vamos ministrar sobre a sua vida. Conectou, salvou, curou. Diga a Ele que você quer esse relacionamento com Ele. Uma capa e um pouco de vinho. Você pode expressar o seu coração hoje para Ele. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: novas sandálias estão sendo colocadas nos seus pés hoje. Para que você possa ir fazer o ID. Despedi dos meus pais. E queimei minhas carroças e deixe o que é preciso deixar para trás. afoguei meus barcos no cais. Se despeça dessa vida. Você pode se despedir dessa vida e começar algo novo hoje. E eu vejo que o Senhor está colocando sandálias nos seus pés. Sandálias nos pés de muita gente aqui. Para que você tenha a condição de caminhar no caminho que Ele está trilhando e que Ele está abrindo hoje para você. Novas sandálias. Sabe por quê? Porque existe hoje um arrependimento gerado no seu coração. E não é um arrependimento de atitudes que você vem fazendo. É um arrependimento de não estar apaixonada verdadeiramente pelo Senhor. De não desejá-lo profundamente. Mas Ele está gerando isso hoje no seu coração. Eu vejo que o Senhor está gerando isso hoje no coração de algumas pessoas aqui. Um sentimento profundo da necessidade por Ele. Uma consciência muito bem elaborada de quem você é e de quem Ele é. E é isso que vai conseguir consolidar e firmar você num caminho de paz, de alegria e de satisfação plena. Se é a primeira vez que você vem aqui hoje, se você hoje está iniciando esse relacionamento com o Senhor, levante a sua mão, por favor. Só para me orar com você. Os que estão começando o relacionamento hoje com Jesus. Os que entenderam a sua condição e que estão dizendo hoje: Senhor, eu quero conhecer a Ti. Eu quero saber quem Tu és. Eu quero me relacionar contigo de uma forma diferente e especial. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar essas pessoas que aqui estão, Pai.
Obrigado por aqueles que hoje conseguiram entender e compreender quem Tu és e quem eles são. E que hoje eles decidem, mediante essa consciência, começar um relacionamento contigo hoje, Pai. Que Tu venhas com a Tua graça salvadora sobre a vida deles. E que Tu venhas ensiná-los o caminho da salvação e do relacionamento contigo, Pai. Recebe hoje eles, Pai. Eu creio que Tu está recebendo hoje essas pessoas com júbilo, com alegria. Que Tu possas conduzi-los na Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Você pode ir para ali, ó, com o Pires, só para pegar o seu nome, o seu contato, para a gente manter o contato com você. Mas eu quero ainda encerrar com você que está aqui, que você sabe que precisa algo novo acontecer na sua vida, que coisas precisam ser deixadas para trás. Levante as suas mãos, eu vou orar por você. Da forma como essa música falou, eu me despedi dos meus pais. Eu quero que você hoje se despeça de coisas na sua vida que você sabe que não estão lhe fazendo bem, que não edificam a sua vida. Coisas na sua vida que precisam ser deixadas para trás. Se você é capaz de se despedir dessas coisas hoje, levante a sua mão e eu quero te apresentar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Tu está vendo as mãos dos Teus filhos aqui levantadas. Tu está sondando agora os corações de todos eles. E Tu sabes exatamente o que acontece dentro de cada um. E eu te peço que da forma como Tu está agora, sondando os corações de muitos aqui, que Tu possas derramar sobre eles uma graça especial, para que eles possam ter todas as condições necessárias para abandonar velhas práticas, para abandonar velhas atitudes, para abandonar velhos sentimentos e velhos desejos, para começar a andar numa vida mais de santidade, de amor a Ti e de relacionamento contigo, Pai. Eu sei que isso é possível, eu sei que é o que Tu desejas para a vida de cada um deles. Então faz assim, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, se eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, oh aleluia, se eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, não há mais lugar, se eu não tenho pra onde voltar, eu nunca tive, só tenho você. Nós somos gratos a essas verdades que foram ministradas hoje à noite aqui, mas mais que gratos pela vida da pastora Angélica, Senhor, nós queremos viver essas verdades. Senhor, nos capacita a viver essas verdades. Senhor, vai com a gente, vem conosco viver essas verdades. Gera em nós todos os dias um coração quebrantado, contrito diante de Ti, para que a gente possa todos os dias reconhecer nossas falhas, nossos pecados. Aliás, o pecado que é viver longe de Ti, Senhor, coisa ruim. Mas graças a Deus que essa parábola no final falou muito com a gente. A gente já procurar, achou um tesouro escondido, e achando um tesouro que estava escondido, a gente largou tudo. E quer saber, Senhor, foi muito bom ter largado tudo, porque tudo nos fazia mal, a velha vida nos fazia mal. E hoje, Pai, nós somos gratos a isso, em termos largado tudo. Pai, tem sido um privilégio e tem sido muito bom para nossas vidas, para nossas casas, para nossos lares e para nossas famílias. Obrigado por essas verdades, Senhor, nos dá capacidade para viver essas verdades. Obrigado por ter lançado fora a nossa carroça que estava pesando tanto. Obrigado, Senhor, por ter deixado o nosso barco lá, porque senão nós iríamos afundar. Obrigado, Senhor, porque a gente não tem mais lugar para onde voltar. A gente só tem um lugar para ir, um lugar para ir, um lugar
lugar para ir ao Senhor, que tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa noite de milagres, de transformação e de convencimento. De convencimento não emocional, como a pastora Angélica falou, mas um convencimento intelectual de quem nós somos. Nós somos a tua imagem, a tua semelhança, e temos o livre acesso ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces comunhões, consolações do doce Espírito seja com o povo de Deus, e que haja paz no Brasil e em Israel. Amém.